E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a segunda questão. Olha só, decidi gravar questão por questão porque para ver se vocês gostam, né? Qualquer coisa comenta. Prefiro a prova inteira de uma vez só. Não, prefiro assim separado, né? Coloque aí nos comentários que a gente faz do jeito que você quiser, tá bom? Então vamos aqui, ó. Questãozinha da US, segunda fase, 2024, certo? E se eu não me engano, pessoal, essa aqui é a prova número um, né? Prova número um, gabarito número um. Lá na descrição do vídeo também vai ter o link para a prova, tá certo? E o link para outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal que tá crescendo, né? Então vamos lá, ó. Três elementos químicos distintos G, J e M apresentam as seguintes características. Olha só, aquele basicão, né? Aquele basicão que o seu professor deve ter mostrado para você aí em algum momento, né, dos isótopos, isótonos, lembra isso? Então você tem ó, o elemento químico G, você tem o elemento químico J, você tem o elemento químico M, certo? Aí vamos com bastante cuidado aqui, que aqui é mais pegadinha do que química, certo? Então vou até marcar aqui, ó. Tem 72 nêutrons. Ó, o M tem 72 nêutrons, certo? Então aqui, ó, o M tem 72 nêutrons. Aí a gente vai colocar aqui, ó. O M tem 72 nêutrons. Espera aí, tá pra caneta. Então vou colocar aqui, ó, prótons, nêutrons e elétrons. Nem sei se ele está pedindo elétrons, mas vamos colocar aqui. Massa, né? Vou colocar massa. Então o M tem, cadê? 72 nêutrons, tá aqui. 72 nêutrons. E vou colocar aqui, ó, número de nêutrons de, ó, M. E ele é isótopo de G, tá? Então quer dizer que eu tenho, ó, número atômico de G é igual ao número atômico de M. Por que eu posso falar isso? Porque ele falou que é isótopo. Isótopo, eu tenho dois elementos químicos com o mesmo número atômico, tá? Ou seja, são os mesmos elementos químicos com massas diferentes, né? Eu tenho aí a mesma quantidade de prótons, beleza? Então, vamos só colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, número de nêutrons de G, tá? Número de elétrons. Ele tem número de elétrons ali, ó, de G e o número de massa de G. Pronto. Aqui é de M. Tá bem bonitinho aqui, ó, bem bonitinho. Aqui, ó, de M, que aqui vai ser igual a de G. Beleza. Então aqui nós já vimos, ó. Beleza? Pronto. O átomo J é isóbaro de M, tá? O que é isóbaro? É o mesmo número de massa, tá? Então o J eu tenho, ó, número atômico do J, certo? Eu tenho o número de nêutrons do J, fiz diferente aqui, mas não tem problema. Número de elétrons do J, né? E o número de massa do J, que ele disse que é o quê? O átomo J é isóbaro de M, tá? Então, se ele é isóbaro de M, então a massa de AJ é igual, ó, a de M, certo? É igual a de M. E isótono de G, ó, isótono de G, ou seja, mesmo número de nêutrons, ó, de G. Então aqui, ó, é o mesmo número de nêutrons de G, tá? Aí vamos mais um pouquinho. O átomo G tem número atômico 83. Então o átomo G tem número atômico 83. Isso significa que o átomo M também, obrigatoriamente, porque ele é aqui, ó, isótopo de G,
também vai ser 83, concorda? Beleza? E número de massa, ó, ele está falando que o G tem número atômico 83 e número de massa 170. Então, ó, número de massa 170. Show. Pronto. Então, o que ele quer saber é o número de elétrons de J, né? O número de elétrons de J é o que ele quer saber, né? É o nosso desafio. Então, vamos lá. Vamos completar as casinhas que faltam aqui, né? Olha só. Eu já descobri que o G tem número atômico 83 e o M tem número atômico 83 também. Só que aí, veja bem, né? Olha a parte legal aqui, ó. Eu consigo descobrir já o que? Eu consigo descobrir essa parte aqui, ó. Peraí que travou agora. Olha só, se eu tenho número atômico 83, certo? E esses caras aqui, ó, nenhum deles, ó, peraí, deixa eu ver aqui, eles não falaram nada diferente de um átomo neutro. Então, a gente julga que todos eles são átomos neutros. Então, eu posso julgar que se eu tenho um número atômico 83 aqui, obrigatoriamente o meu número de elétrons também vai ser 83 aqui. Beleza? Tranquilo? Pois bem, se o número atômico aqui é 83, por que aqui é 83? Aqui também, ó, vai ser 83. Tranquilo? Bom, até aí não ajudou muito não, né? Porque ele não falou que era isoeletrônico de nenhum. Vamos lá, o que é que eu consigo descobrir aqui do M? Olha só, do M, eu sei que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um número atômico e tenho um número de nêutrons. Então eu tenho, ó, 83 mais 72, certo? Fazendo as continhas aqui, ó, 83 mais 72, você tem, ó, 5, né? 7 mais 8 você vai ter 15. Então você vai ter, ó, 155. Então, a minha massa aqui de M vai ser 155. Beleza? Vou colocar aqui, ó, 155. Para onde é que eu posso levar esse cara? Para cá, ó. Beleza? Para cá, ó. Posso levar para cá. Tranquilo? Então eu já sei que aqui a minha massa é 155. Beleza? Vou até botar aqui no cantinho, ó, 155. O que eu posso fazer agora? O que eu tenho mais de informações aí, né, para completar? Eu sei que o número de nêutrons de J é igual ao número de nêutrons de G. Dá para eu descobrir o número de nêutrons de G para depois descobrir o número de nêutrons de J? Ó, eu tenho aqui o número atômico, né, e tenho aqui a massa. Então eu vou usar essa mesma formulazinha aqui, ó, para fazer esse cálculo. Bem aqui, ó. Eu tenho massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. O que é que eu tenho aqui, ó? Olha só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, letra errada, né? Eu tenho aqui, ó, o número atômico, beleza? E tenho aqui, ó, o número de massa, ó. Então, o que é que isso me leva a descobrir? O número de nêutrons. Vou isolar esse N, primeiramente, né? Colocando o N para lá, vou fazer bem mastigadinho aqui, ó. Vai ficar negativo. O meu Z que estava aqui já, né? Vai esperar aqui o A. Só que eu vou fazer uma gambiarra aqui, né? Uma matemáticazinha básica, multiplicar por menos 1 e tal. Professor, você fazer isso de cabeça, faça, meu filho. É minha obrigação fazer mastigado aqui para a galera que não sabe. Se você sabe fazer, faça, avance, né? Então vai ficar o quê, ó? Esse menos 1 vai embora, aí eu vou só organizar, porque agora, ó, esse menos 1 vai sair, e aí quem vai ficar com menos é o Z. Então olha só que massa, ó. Eu vou ficar com isso daqui, ó, o número de massa menos o número atômico.
Então eu vou ficar ó, com 170 menos o 83. Beleza? Vamos fazer aqui em cima. 170 menos 83. Olha só. 7 baixa 1, 9, né? Aí você tem 1 para 17 dá 18, ó, boto 8, né? É isso, né? Baixa 1, 0 sobre 87. Tranquilo, tranquilo, tranquilex. Então ficou, ó, 87. Aí percebe aqui a situação, ó. Esse 87, ele vai para onde, ó? Ó. Ele vai para cá, ó. 87. Só que você já tinha visto que ele é isótono de ó, o átomo, quase que eu erro aqui agora. O átomo J é isóbaro de M e isótono de G. Então esse carinha aqui, ó, ele vem para cá, ó, 87. Aí, galera, presta atenção, ó, 87, tô com ele aqui, e tô aqui, ó, com 155. O que é que eu vou fazer? De novo, olha só o que é que eu tenho. Eu tenho a massa, agora eu tenho um número de nêutrons, mas eu vou achar o quê? O número de prótons, né? O número atômico. Então eu vou isolar quem agora, pessoal? Eu vou isolar o Zzinho, né? Então eu vou colocar esse Z para cá, ó. Agora vai ficar o quê, ó? Vai ficar o quê, ó? Vai ficar a massa, né? Menos o número de nêutrons, beleza? Vai ficar a massa menos o número de nêutrons, certo? Botou para um lado negativo, botou para o outro negativo, acertou tudo. Substitui agora, ó. Como é que vai ficar? Quem é a massa? A massa está aqui, ó. 155 menos 87. Vamos lá para a continha de novo, ó. 155 menos 87. Olha aí. 3 para 5 dá 8, baixa 1, 9, dá 6, baixa 1, 68. E aí, galera, é o seguinte, ó, presta atenção. 68 cargas positivas, tá aqui, ó. Como ele não tem nenhum negativo, nenhum positivo aqui na frente, ele é um átomo neutro. Obrigatoriamente, essa quantidade de cargas positivas vai ser igual à quantidade de cargas negativas, que vai ser o meu número de elétrons. E aí você corre para o abraço. Comentáriozinho da questão. Questão muito fácil, né? Trabalhosa demais, mas é aquela questão que geralmente quando o professor vai ensinar, a galera fica gemendo na sala, né? Ah, é muita conta, é muita conta. Só que você tem que pensar o seguinte, ó. Se é muita conta, fique feliz. São essas questões que você vai acertar e o resto da manada, o resto da multidão de candidatos vai só olhar e vai chutar, né? É isso que acontece. Belezinha? Gostou? Tem outra forma de resolver? Quer mais questões desse tipo? Coloca nos comentários, a gente precisa saber o teu sentimento, tá? Te ajudou, né? Então, bora pro abraço. Um abração e até a próxima.